Então, ainda falando da importância da semiótica para esse campo de estudo, ela permite um estudo da definição e classificação dos signos, vistas não como algo estanque, mas como padrões que incluem os aspectos ontológicos e epistemológicos do universo sígnico. Quer dizer, ela permite que você investigue ou reflita sobre os modos de produção dessas representações. Né? E isso tem, principalmente a semiótica pisciana, raízes filosóficas muito profundas. Peirce propõe a sua teoria semiótica e toda a sua filosofia baseada na leitura dos filósofos desde a antiguidade, principalmente influenciado por Kant, que foi o filósofo de maior peso assim, nas suas reflexões. E, nesse sentido, por isso que é uma semiótica mais geral, ela trata de problemas como o problema da referência, da realidade, da ficção, o que é real, o que é criado, da objetividade, da análise lógica do significado desses signos e o problema da verdade. Existe uma verdade? A gente pode chegar a ela? Qual é o nosso acesso ao real? Nesse sentido, então, se debate muito se a semiótica seria uma ciência ou um método de investigação. Na verdade, a semiótica, ela se presta como um ponto de vista que você assume nas mais diversas ciências, mas ela não deixa de ter também um conteúdo, uma arquitetura conceitual que te permite fazer análises desses vários signos. Próximo. Aqui tem uma citação da Lúcia Cinderella que eu acho que vale a pena a gente dar uma rápida lida. Além de ser uma filosofia científica, a semiótica geral também pretende funcionar como uma teoria fundacional, como um método geral da e para a investigação científica, ou mesmo como um mapa de orientação fenomenológica e epistemológica para ser usado por qualquer disciplina de qualquer espécie. Se isso é verdadeiro para qualquer campo científico ou disciplina, é ainda mais verdadeiro para a comunicação no campo do conhecimento, visto que a semiótica não apenas pode ser vista como uma teoria da comunicação, mas também pode-se dizer que a noção pisciana de semiose, da ação do signo, de interpretação, está enraizada num processo comunicacional. Bom, entrando já na parte final da apresentação, relações entre psicomunicação e semiótica. O Wellington acabou de fazer uma apresentação breve sobre o que é psi. Então, psi, a 23ª letra do alfabeto grego, designa experiências, vivências, não é experiência de laboratório, basicamente, mas vivências mesmo. Podem até ocorrer em laboratório, mas de um modo geral, que são relatadas pelo ser humano em todas as épocas e culturas, que se relacionam a eventos aparentemente extrasensório-motoros. Então, ele falou sobre a percepção extrasensorial, conhecida pela sigla ESP, ou alguns traduzem para PES, aparente aquisição, transmissão de informações, e telepatia, clarividência, precognição. Próximo. Psicocinesia, também conhecida como PK, que seria uma interação anômala com o ambiente, dizendo respeito a eventos físicos. A gente tem dois tipos, macro e micro PK. Macro, eventos anômalos de efeitos físicos diretamente observáveis. Essa garrafa d'água, de repente, começa a flutuar e pousa lá naquela perto da outra porta, e a gente observa isso a gente não sai correndo antes porque assusta mesmo, porque desafia a nossa compreensão e o que nós conhecemos de física. Volta um pouquinho só, Ana. Só para falar aqui da micro-PK, seriam eventos anômalos de efeitos físicos que não são diretamente observáveis, mas são medidos estatisticamente, ou então são medidos por instrumentos, por exemplo, um que se chama bio-PK, influência no crescimento de células, em batimentos cardíacos, etc. Próximo. Afinal de contas, então, qual é a relação que existe entre psicomunicação e semiótica?
Então, por essa breve exposição, mais provocação do que exposição, eu diria, né, se interessaria aos estudos de comunicação e pode beneficiar-se de análise semiótica em várias frentes de interesse, né? Processos comunicacionais em nível físico e biológico. Se a gente estuda micro e macro PK, a gente tem a questão da comunicação lá, que já é, né, tomada em relação à relação homem-máquina, máquina-máquina. Micro e macro PK, a gente tem a questão da comunicação lá, que já é, né, tomada em relação à relação homem-máquina, máquina-máquina, relação celular, etc. Processos comunicacionais entre ser humano e máquinas, processos comunicacionais interpessoais, a relação entre as pessoas, comunicação, às vezes não verbal, né, à distância, por meios ainda não, que a gente não sabe exatamente quais seriam. A semiótica e o estudo comunicacional pode nos permitir a análise das possibilidades interpretativas das experiências de psi, quais são as possíveis interpretações, em que elas se baseiam, análise do conteúdo das experiências do ponto de vista simbólico, o que essas vivências e esses relatos representam, e possibilidades de compreensão mais profunda e despertar de maior respeito às interpretações das experiências psi oferecidas pelas diferentes culturas em seus aspectos sagrado e profano. Quer dizer, o respeito à interpretação do outro, a compreensão dos motivos das motivações daquelas interpretações, sem perder de vista a referência científica da interpretação. Para terminar, queria só dizer que, obviamente, a gente está falando de semiótica e de comunicação, né, mas a gente tem a pesquisa psi como um campo de estudos multidisciplinares, né? Porque ela lida com um objeto altamente complexo que merece ser contemplado nas várias facetas que ele nos apresenta. Né? O que é observado pelo ser humano ou vivenciado? O que é que de fato ocorre, se é que ocorre alguma coisa humana, e como que isso é interpretado? Né? Não adianta a gente ficar só no nível do físico ou do mecanismo ali que é envolvido, mas o ser humano que é afetado por essas experiências, no sentido que isso pode modificar a sua vida, né, também tem que ser considerado, e ele é o autor dessas interpretações. Tá? Então, basicamente, essa é uma apresentação em tempo recorde de aspectos que poderiam ser discutidos assim por vários e vários dias, e me disponho a indicar bibliografia e, enfim, outras fontes, e passar para vocês também o resumo para quem se interessar. Obrigada.